Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. O meu nome é Daniel Melo e hoje vamos falar de ETFs temáticos, mas cujo tema não é bem por áreas específicas, como processadores, saúde ou o que seja, mas sim empresas que tenham impacto positivo no mundo e no ambiente. Isto surgiu porque uma amiga minha referiu muito bem que o capitalismo desenfreado tem os seus problemas. Os mercados por si não têm sentimentos, não têm ética e não ligam patavina ao que possa acontecer ao ser humano, são simplesmente mecanismos de competição que surgem naturalmente na natureza e que nós chamamos de mercados. Posto isto, há certas empresas que podem ser consideradas empresas de pecado, como o tabaco, como casinos, como fábricas de armas ou de aviões de guerra, ou então entretenimento adulto. Também há outras empresas que fazem bastantes testes em animais e isso pode ser considerado eticamente mau para muita gente. Outras usam agricultura que destrói florestas, o que tem algum impacto no nosso ambiente e destrói muitas espécies, leva à extinção várias espécies, como nós vemos no caso da Indonésia com o óleo de palma. Outras, para quem não gosta de energia nuclear porque simplesmente não entende que é a melhor forma, também tem energia nuclear. Outras investem em engenharia genética, em que, se for mal aplicada, pode efetivamente criar espécies que são demasiado resistentes e ocupam o lugar de outras. E simplesmente empresas que ignoram completamente os direitos humanos ou de trabalho. Isto é uma forma de nós agruparmos este grupo de empresas e dizermos não queremos investir neste tipo de empresas, queremos um ETF que não tenha estas empresas, e há chama-se negative screening destas empresas, e há ETFs específicos contra estes sin stocks e contra estes outros fatores que eu os acabei de referir, mas também há uma espécie de avaliação positiva relativamente à ética das empresas, chama-se Environmental, Social and Governance Practices, ESG, e basicamente escolhem empresas cujo lucro, por exemplo, venha de 50% de fontes de energia renováveis, ou em que haja uma consideração relativamente à ética e ao impacto social que elas têm nas sociedades onde estão inseridas, ou o respeito pelos direitos humanos. Claro que isto leva a um custo acrescido para uma pessoa conseguir avaliar se verdadeiramente estas empresas estão a cumprir esses critérios e se não estão a causar dano no ambiente, etc, etc. Claro que já há alguns fundos que aproveitam isto. Podem ser classificadas como éticas alguns fundos que eu não diria que seriam. Por exemplo, o fundo da Vanguard US Government Bonds é considerado ético, mas não sei a que ponto é que eles conseguem discernir isso. Mas há outros específicos, e pesquisarem na net Best Ethical Investment Funds, vão ver alguns fundos que podem estar disponíveis ou não na vossa corretora. No caso da de Giro, penso que nenhum destes está disponível, entre eles alguns da Impax, outros da Royal London, em que basicamente seguem estes índices de empresas sustentáveis e que têm uma taxa um bocadinho superior à normal, mas também não é assim muito superior. Há outras empresas como a Wealthify. Disclaimer, a Wealthify foi uma das empresas que eu investi na Seedrs há muitos anos atrás, mas eles têm um tipo de portfólio em que uma pessoa pode investir e fica só como fundos éticos. Eles próprios dizem aquilo que eu temia, é que muitas destas empresas que são excluídas acabam por ser empresas que até têm algum profit, principalmente as de energia nuclear e as de petróleo,
porque é uma atividade que é sempre necessária e que acaba por, após o investimento inicial, dar bastantes dividendos. Claro que há uma capacidade de excluir outras coisas que obviamente eu também sou contra. Tudo que envolva a violação de direitos humanos, a poluição excessiva, a destruição do ambiente, claro, óbvio. Tabaco também, e se possível a indústria do açúcar seria excelente. E eu próprio me revejo com alguma necessidade de, em parte do meu portfólio, procurar não investir em empresas que, a meu ver, usam um mercado que é livre neste momento, mas que é bastante letérico para nós. Como, por exemplo, apesar de uma pessoa, quando investe em grandes ETFs, acaba por investir na Coca-Cola, por exemplo, se pensarem bem, a Coca-Cola não é mais que ou água açucarada ou água com químicos para ficar com um sabor diferente. Em nada isso traz benefício a um humano que consuma isso, apesar de ser completamente livre de o fazer. Pronto, isto é um dos exemplos que poderia ser aplicado e que alguns ETFs excluem esse tipo de empresas. Claro que ao excluírem este tipo de empresas, o rendimento que vocês podem obter não será tão grande como, por exemplo, um index do SP500 ou outro. Também porque estes ETFs têm que fazer um filtro anual a todas as empresas que estão a investir e a ver se efetivamente estão a cumprir e que não é só treta, então este vai levar a um custo extra, inclusive no LTFi o próprio portfólio deles tem um acréscimo extra de 0,66%. Claro que isto tem algum impacto a longo prazo, não é como 0,0 qualquer coisa que nós estamos habituados em ETFs da Vanguard, mas para uma pessoa que acha que, por exemplo, o capitalismo em geral está a destruir o mundo, etc, etc, esta é uma forma de também, aproveitando os mecanismos que o capitalismo tem, dizer não, olhem, o mercado não pode atuar assim, só empresas que respeitem o ambiente é que conseguem ter investidores. E é uma forma de protestar de alguma forma e não destruir a nossa oportunidade de criar riqueza. Claro que este movimento está agora a começar, mas está a ganhar bastante tração, porque as pessoas estão a ficar mais atentas a esta possibilidade. É uma forma de nós castigarmos empresas que sigam algo que nós vemos como eticamente deplorável, e este movimento está a ganhar tração grande nos Estados Unidos e espero que ganhe aqui na Europa, para que pessoas que estão agora também a começar a investir vejam que não precisam de seguir uma política em que vocês não se sintam bem com. Por exemplo, se vocês são a favor de direitos dos animais, e espero que sejam a favor dos direitos dos homens, e não querem, por exemplo, investir em guerra nem em empresas que destruam o ambiente, então vocês têm aqui uma alternativa em que se podem sentir bem com vocês e podem efetivamente, se formos todos juntos fazer isto, ter um impacto efetivo a nível da economia mundial, porque depois as empresas vão tentar adaptar-se de forma a conseguirem também captar o vosso investimento. Percebem-se? Imaginem que agora 30% das pessoas investem só neste tipo de fundos. As outras empresas vão tentar adaptar ou mesmo mudar algumas das suas atitudes para conseguirem ser classificáveis para este tipo de fundos, para conseguirem obter esses 30% de pessoas que simplesmente não investem em empresas com características nefastas. Pronto, é isto que eu vos tenho a dizer hoje. Efetivamente não procurei a fundo em todas as corretoras os ETFs que estão disponíveis, aconselho-vos a pesquisarem. ESG, as métricas que eles usam, é só para vos dar uma chega que este tipo de fundos existem e têm o seu significado,
e que eu acho que no futuro vão ter algum impacto na área de investimento. Obrigado e até para a semana.